orando, o Espírito Santo me ministrou, né, e me trouxe essa palavra. Então, é importante que a gente, como líder, não tenha uma religiosidade, vamos chamar assim, de falar assim, eu não vou falar para Deus, Todo-Poderoso, que eu estou com dificuldade de fazer o que Ele me pediu. Tipo, Ele sabe que você está com dificuldade, né? Mas Ele precisa que você fale para Ele a dificuldade para Ele poder te ajudar. Se você ficar, não, eu não vou falar o que Deus vai pensar de mim e tal, você não vai chegar a muito lugar, né? Então, Ele quer justamente, Ele permite que a gente, às vezes, né, tenha algumas dificuldades para a gente falar e Ele poder nos ensinar, amém? E aí, quando o Espírito Santo disse o que eu ia ministrar, eu falei, mas Espírito Santo, você me falou em TSD, isso é uma coisa minha, é uma experiência minha, muito particular. É para eu ministrar mesmo isso? Aí ele falou assim, filha, para você compartilhar a sua experiência, né? E aí ele me lembrou da igreja de Atos, né? Não precisa abrir, mas só para mencionar, em Atos 32, se diz que a igreja era uma só, e que o que era de um era de outro, e eles compartilhavam todas as coisas, desde dinheiro até alimentos, inclusive conhecimento, né? Então, eu creio que as células e a nossa maneira de ser igreja, a gente tem resgatado essa identidade de igreja primitiva, de família, de compartilhar, né? Então, eu creio que Deus me permite compartilhar uma experiência que é para mim, porque eu creio que pode ser também uma resposta para você e para que nós somos essa igreja família que uns compartilham com os outros as suas experiências, amém? Então, antes, eu queria que a pastora abrisse, por favor, Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E o 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém? Então, o Senhor, por esses dias, até antes dessa experiência, digamos assim, acontecer, já vinha me falando esse versículo sobre o coração do homem ser enganoso, né? E eu creio que esse verso me chamou muita atenção, né? E eu comecei a me avaliar e a me analisar sobre a ótica dele, né? Porque nós, como líderes, eu creio, em nome de Jesus, que somos uma igreja sarada, somos uma igreja santa, somos uma igreja ungida, como a gente tem escutado uma série de palavras que tem nos direcionado a isso, nós não temos mais um pecado gigantesco. Eu sei que pecados, eles são iguais, né? Uma mentira, como um adultério, como matar alguém, tudo é pecado, né? Mas tem algumas coisas que são mais, digamos assim, dá para se ver mais, né? Então, eu creio que aqui ninguém mais tem um pecado de estimação, né? Que ninguém tem mais problemas, assim, em matar a sua carne, no sentido de repente, algum vício, né? Bebida, mentira, pornografia, enfim, coisas que um novo convertido chega na igreja com esses problemas, né? E a gente ministra e leva ele até a revelação de Cristo para que ele abandone essas práticas. Então, eu creio que nós, como os líderes, não temos mais esses problemas, né? E eu já entrei em várias crises de já ser líder há algum tempo e não ter mais esse problema. E falar assim, Deus, mas e agora? Eu não tenho mais nenhum pecado, assim, né? Agora, beleza, acabou, já tá tudo bem, tá tudo certo, o tratamento foi top, não tem mais nada para melhorar, e Deus fala, aí, depois com o tempo, Deus fala, é aí que você se engana, querido, o tratamento começou agora, né? Porque eu creio que depois que você tem a revelação de Cristo, você entende que largar essas práticas foi fácil, porque hoje eu não tenho mais, eu bebia, hoje você vem aqui com uma cerveja na minha frente, me oferecer, botar na minha mão, falar assim, olha, querido, não, obrigada, e não vai ser aquele não com dor no coração, né? Que no começo do evangelho você fica, não, mas você está realmente matando sua carne. Hoje não, hoje você fala, não, querido, eu não quero isso, porque você tem a revelação de quem é Cristo, você tem a revelação de que você não precisa daquilo, né? A gente, como líder, não é difícil falar não para um churrasco de domingo. Você sabe que você tem um compromisso com Deus. Você se agrada mais em estar aqui do que estar num churrasco. Você muda realmente a sua mente, né? Então, eu
E aí Deus falou, não, agora que vai começar o seu tratamento. Porque aí Jesus começa a olhar para o seu interior e colocar de frente a frente com ele, de frente a frente com a palavra, e você vai vendo o quão falho você é, né? Tipo, de não largar pecados externos, digamos assim, largar vícios, mas de ter que mudar o seu jeito de ser, né? E de não poder bater na mesa e falar assim, Deus, eu sou assim, vou morrer assim. Tipo, você sabe que se falar isso para Deus, não vai dar muito certo, né? Ele vai falar, amém, filha. E amanhã ou depois ele vai te mostrar que é melhor você mudar, ou você vai acabar pagando um preço pela sua teimosia, né? Então, a gente vai se deparando com a palavra e com o poder de Deus e vai vendo o quão nós somos falhos, né? E o quão nós precisamos melhorar. E essa palavra de Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, né? E eu tenho dado Nova Criatura, e acho que praticamente todas as classes eu tenho dito isso, que é uma luta constante entre o nosso espírito e a nossa carne, né? E a nossa carne nada mais é do que a nossa mente e o nosso corpo físico, né? Ou o nosso coração também, as nossas vontades e o nosso corpo físico. E é uma luta diária, né? Porque no nosso espírito a gente tem a convicção de que as coisas vão acontecer. No nosso espírito, a gente quer ser melhor. No nosso espírito, a gente quer ter muita intimidade com Deus. A gente ouve umas vezes e fala, nossa, Deus. Né? A gente é apaixonado, a gente é avivado. Mas a nossa carne, todos os dias, nos faz o favor de nos desmotivar. Nos faz o favor de falar, não, mas você vai ficar aí 1 hora orando, sendo que você tem tanto problema para resolver. Né? E aí, às vezes, a gente cai na pilha errada e deixa o Senhor de lado, né? E aí depois tem que ir lá e falar, Senhor, me perdoa, eu quero realmente ser segundo a sua vontade. Então, essa transição, a gente vai vendo como é verdade esse texto de Jeremias, de que diz que o nosso coração ele é enganoso, né? Porque como hoje nós estamos na igreja, estamos aqui todas as terças, todos os domingos, nós, às vezes, temos uma sensação que somos semideuses, né? Então, para os nossos familiares, no começo, até a gente adquirir uma maturidade, a gente até se coloca numa posição melhor. Não, mas eu vou para a igreja todo domingo, toda terça, eu sou líder de célula, né? Ou eu sou líder em treinamento, eu estou quase na liderança, então eu conheço mais a palavra. A gente acaba em poucas coisas, mas sim soberbecendo. E não é esse o objetivo do Evangelho. Não é para isso que nós fomos chamados. Não é para olhar para os nossos familiares e dizer, eu sou melhor do que você. Não, é para que a gente venha ajudá-los, né? Assim como nós fomos ajudados. Então, essa metanoia, como o pastor diz, essa mudança de mente, vai nos causando conflitos internos, mas que são bons, porque a gente vai olhando e vai sempre se rendendo à vontade do Senhor e sendo moldado como Ele é, né? Então, essa foi diante dessa verdade, de que o nosso coração é enganoso, né? Desesperadamente corrupto, está na minha versão. E de que é o Senhor quem o sonda, né? E é o Senhor quem recompensa o desejo do nosso coração. Porque Ele conhece o nosso coração, né? Ninguém conhece, acho que nem nós mesmos nos conhecemos o suficiente quanto o Senhor nos conhece, né? Então, debaixo dessa palavra, que eu tive essa experiência com Deus que eu vou compartilhar com vocês. E eu tive ela quando eu li esse texto que eu vou pedir agora, 1 Coríntios 1, 26, vou ler do 26 ao 29. Amém. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes desse mundo e as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Então, foi essa palavra que me confrontou, né? Bom, para que vocês entendam o contexto,
desde o começo do ano, né, do final do ano, ali no tempo da virada, até um tempo do período do começo do ano. Foi isso mesmo. Eu trabalhava numa agência, né, e a porta se fechou. Né, um belo dia ela se fechou. E eu falei, amém, Senhor, glória a Deus. Aí, no mesmo dia, eu ainda tive HDL com a pastora e tudo. Ela conversou comigo e tal. Ela falou, amém, filha, ora, eu sei que você vai encontrar o que é você vai compreender o que é a verdade de Deus para a sua vida. Né? E eu, na minha ansiedade, falei, não, pastora, mas é isso, mas é aquilo. Ela, filha, ora, Deus vai falar com você. Eu falei, amém, pastor, eu vou orar. Né? E ali eu comecei a orar. E Deus havia colocado no meu coração de que eu teria que largar o meu emprego, os meus empregos seculares, para agora me dedicar à obra dele, né? Integralmente. E aí, tipo, mas isso é uma metanoia, porque você olha e fala, não, Deus, você tem certeza? Tipo, né, o Jimmy contando, ele falou assim, cara, a gente tinha acabado de casar, acho que tinha um mês, pouquíssimo tempo que eu tinha casado, e a gente já tinha sentado, se estruturado financeiramente, né? O meu salário, mas o seu salário, a gente vai pagar isso, tal, vai guardar tanto top. Né? E aí Deus veio e muda tudo. Deus ainda foi bom, maravilhoso, que ele foi promovido. Antes de eu ser mandada embora, ele foi promovido. Né? Então, ele teve um aumento, tudo. Mas, mesmo assim, né, foi uma renda que se tira. Aí você fala, nossa, na carne, no seu coração, você fala, nossa, glória a Deus, Senhor, aleluia. Né? Mas eu fui orar, realmente. E aí eu fiquei um tempo perguntando para Deus, Senhor, é isso, né? E eu falei assim, eu só preciso que você responda sim ou não, Deus, é fácil. Eu só preciso de um sim ou de um não. Né? Mas, de novo, a gente, com as nossas manias, querendo colocar a gente como meninos mimados diante de Deus. Tipo, Deus, eu preciso que você responda assim. Se não for assim, não serve. Né? E Deus não queria me responder sim ou não. Ele queria que eu orasse, ele queria, enfim, me mostrar situações. E durante a campanha, cada palavra, não, Deus vai falar comigo na palavra, Deus vai usar alguém. Cismei que Deus ia usar alguém, né? Eu lembro que, na época, a Fê estava pedindo uma confirmação por uma outra coisa, tipo, nada a ver. Aí ela desceu em casa, toda feliz. Mãe, você não sabe, você não sabe. Eu falei, o que foi? Não, sabe aquela confirmação que eu queria? Sei. Então, do nada, Deus usou fulano para falar comigo e tal. Eu falei, glória a Deus, filha, amém. Tipo, fiquei muito feliz por ela, mas na minha situação eu falei, pô, Deus, eu tô aqui orando, ó, e você não me responde? E a menina, tipo, glória a Deus, fiquei feliz com a mãe, né? Ela precisava daquela resposta, mas você compara as situações. Mas amém. E nada, e Deus... Falei, Jesus, glória a Deus. Fiquei ali perseverando, orando, né? Até acho que a certeza veio no meu coração mesmo, quando depois do DIP, no DIP, né? Deus falou muito forte comigo, e ali eu entendi e falei, amém, Deus, então é isso mesmo, né? Então, Deus pediu para que eu viesse para a obra, né? E que eu não trabalhasse mais no secular, né? E aí eu cheguei, conversei com o Jimmy, ele disse que não tinha problema, de que se Deus tinha suprido a gente até ali, ele iria continuar suprindo. Né? Conversei com os pastores e, enfim, comecei a vir, a gente começou a se preparar para eu vir para cá, né? A partir de estrutura e tal. E aí eu estava muito feliz, assim, falei, nossa, é uma coisa diferente, mas é o que Deus pediu, tal, já pensei o que eu ia fazer, né? E toda animada para vir. E aí eu vim. Né, eu vim, fiquei algum tempo, aí um pouco depois eu fui viajar, né, que um tempo atrás eu viajei para ir ver meu avô, e voltei. Quando eu voltei, era uma luta para eu vir para cá, né, uma luta, que eu falava assim, Senhor, o que está acontecendo? Né, eu falei que eu ia fazer a sua vontade, o Senhor falou comigo que era para eu estar na obra, mas assim, tipo, tudo era prioridade, menos vir para cá, né. E aí depois de uma semana, mais ou menos depois, eu conversei com a pastora e fui orar a respeito disso, né? E aí o que eu falei para a pastora foi, tipo, cara, é muito diferente, porque um ritmo empresarial é um ritmo empresarial, né? Você tem chefe, você tem funções muito bem definidas, não que aqui a gente não tenha, né? Mas assim, é diferente, até pelo fato do convívio. Eu não tenho
um chefe. Tipo, aqui quem ordena as coisas são os pastores. Eles não são meus chefes. Eu não consigo olhar e falar, nossa, são meus chefes. Não, eles são meus pais espirituais, são meus pastores. Então, é uma outra relação, é uma relação familiar, mas que você tem que ter compromisso, você tem que fazer as coisas que você se propôs a fazer, né? Porque você se propôs principalmente diante de Deus, mais do que diante de um homem, né? E aí ficou aquelas emoções, assim, e aí eu fui orar. Eu falei assim, olha, Deus, eu não estou feliz, né? Eu estou desmotivada, essa era a palavra. Eu estou desmotivada em ir lá, né? Mas eu sei que foi o Senhor que pediu para eu ir, me ajuda. Na hora que eu falei isso para o Espírito Santo, ele me trouxe um flash, assim, mas foi muito nítido. De uma coisa que tinha no meu coração, muito grande, de ter... Eu almejava ter grandes cargos profissionais, né? Então, eu fiz uma boa, pela misericórdia e graça de Deus, presente de Deus mesmo, eu fiz uma excelente faculdade e fui preparada, os 4 anos que eu estava na faculdade, para que eu entrasse numa boa empresa e galgasse, conquistasse bons cargos, bons salários, né? E então isso estava dentro de mim, né? Isso já não vinha acontecendo há algum tempo, mas ainda estava dentro de mim. E eu não tinha parado para pensar nisso quando Deus pediu para eu vir para a obra. Ainda não tinha pensado nisso. Então, na hora que eu falei para o Espírito Santo, eu estou sem motivação, ele me trouxe a imagem de eu pensando como se eu estivesse numa grande multinacional, em grandes cargos. E aí aquilo me doeu, que eu falei assim, nossa, Deus, é isso que eu quero, mas isso não tem nada a ver com o que o Senhor quer. E aí o Espírito Santo me ministrou nessa palavra, né, que diz, irmãos, preparais, como a gente leu, né, que as coisas sábias do mundo confundem que as coisas loucas do mundo confundem as sábias, que as pequenas confundem as grandes, e... não, eu falei errado, né? Que as coisas loucas do mundo confundem as... Não, tá certo. Que as pequenas confundem, que as pequenas confundem as grandes e de que Deus prefere escolher as coisas humildes do mundo e as desprezadas e para que reduzir a nada a quem é alguma coisa, né? Então aqui o Espírito Santo falou assim para mim, filha, eu preciso que você ajuste o seu coração com o meu. Né? Porque o seu sonho era ter um cargo, era ter algo, um destaque profissional, né? Mas eu preciso de você na minha obra. Né? No mundo secular, tem muitas pessoas para eles contratarem que vão fazer o trabalho com excelência. Mas eu preciso da sua excelência, a excelência que você já aprendeu profissionalmente para a minha obra. Eu preciso que você entenda a dar valor às pequenas coisas. Né? Porque, como a Bíblia diz, se nós não formos fiel no pouco, se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Deus vai nos colocar. Então, não que a gente faça isso por barganha. Eu vou fazer aqui o pequeno, porque eu sei que Deus vai me exaltar. Não com esse coração, mas eu vou fazer aqui o pequeno, porque Deus precisa que alguém faça, e eu hoje posso fazer. Né? E não num outro sentido. E aí Deus trouxe, quando Ele me trouxe essa passagem que Ele tinha falado comigo, para a nossa realidade de célula. Né? Porque, sim, nós somos um grupo... não separado, não vou dizer separado e vai contra o que eu vou dizer, mas assim, nós somos alguns que tiveram intimidade com Deus e cresceram na presença de Deus. E Deus precisa de pessoas capacitadas para fazer a obra dele. Né? Mas o ser humano tem essa mania de pegar um cargo, um status e colocar ele num patamar diferente. Então, agora, porque eu sou líder, isso não acontece aqui, só na Igreja de Marte. Mas agora, porque eu sou líder, eu sou diferente do resto da igreja. Agora, porque eu sou líder, eu sou diferente da minha família. Né? E não é esse o chamado de Deus. Não é isso que Deus tem falado na palavra dele. Não é para que sejamos diferentes. Mas é que quanto mais alto o Senhor te levar, mais você vai se humilhar. Quanto mais alto você for, mais servo você vai ser. Então, se hoje Deus te chamou, Deus tem te preparado para ser um líder de célula, é para que você sirva os que estão ao seu lado, não nem abaixo de você, mas os que estão caminhando com você na sua célula. Você vai servir eles e não eles vão te servir. Né? Essa tem que ser a nossa mentalidade como igreja. Né? Tirar os olhos das coisas que podem nos engrandecer. Então, eu ter um cargo profissional iria me
engrandecer diante da minha família, diante das pessoas. Nossa, tem um cargo top numa empresa top. Não que você não possa ter, eu estou falando da minha experiência. Mas Deus não quer isso para mim. Ele não quer que eu me engrandeça no mundo, né? Ele quer que, sim, eu cresça na presença dele, que ele possa me usar como ferramenta, mas não para me engrandecer, porque ele me deu uma oportunidade hoje de trazer uma palavra. E sim para que eu possa servir os que comigo andam, né? Então, os líderes, enfim, que têm a oportunidade de subir aqui no altar, trazer uma palavra, os pastores, até em outras igrejas maiores, ministrar para muitas pessoas. Aquelas pessoas, todas as pessoas são iguais a quem escuta a mensagem. Todos nós comemos arroz, feijão, vamos no banheiro, enfim, somos todos iguais, né? A diferença talvez é que quem sobe aqui tem um pouco de discernimento, tem um pouco mais de discernimento, né? Deus dê mais direções e para que a gente ensine e compartilhe o que Deus tem falado conosco. Mas somos todos iguais. Né? Nunca desejamos e não queremos ser uma igreja onde o pastor é um semideus, ninguém fala com ele, pelo contrário. Né? A gente tem líder, tem discipulador, mas se a gente tiver um problema, a gente pode ir lá conversar com o pastor, com a pastora. Né? Eles são acessíveis. Então, o que Deus quer nos falar, me falou e quer nos falar nessa noite, é para que a gente tire os olhos das coisas que podem nos engrandecer, das coisas e que a gente não venha a se exaltar com nada que Deus venha nos dar. Porque, como líder, a gente vai estar em lugares, às vezes, diferentes, a gente vai ter oportunidades diferentes, mas isso não nos faz melhor. Isso só são oportunidades para nos capacitar mais, para que a gente venha entender mais o chamado de Deus e poder ensinar mais para mais pessoas. Nós somos o canal da bênção, só isso. Não somos, né, que nem termina o verso, para que ninguém... a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, nada que nós temos, nós podemos usar de não, sou alguma coisa porque eu conquistei isso. Tudo que você tem foi o Senhor quem te deu. Né? E Ele te deu para que você sirva o seu irmão. Então, e dá valor também. Né? Para que a gente ajuste o nosso coração, porque ele é enganoso, ele vai querer a liderança ou qualquer coisa que você venha alcançar ministerialmente, vai querer te ensoberbecer, né? Mas que nem uma dinâmica que o pastor fez aqui num jantar, você tem que vir com o palitinho, né? Ou alguém do seu lado tem que vir com o palitinho, furar a sua bexiga e falar, menos, quase nada, né? Não é para isso que você está aí. E também para que a gente venha dar valor às pequenas coisas, né? Eu não tenho... aqui não é uma grande empresa, não é uma multinacional, mas aqui é a casa do Senhor. E tem coisas necessárias para se fazer aqui. Coisas que eu fui capacitada e que eu sei fazer. Né? Então, para que a gente venha dar valor, pode parecer pequeno, mas se para Deus é importante e útil, faça com todo o seu coração, com toda a sua dedicação. Né? Então, numa célula... às vezes, a gente sempre tem mania de olhar lá na frente, olhar lá na grama do vizinho. Então, quando você é membro, né, você olha para o líder e fala, eu quero ser líder. Né? Às vezes, nem entende direito como é o preço que se paga, mas quero ser líder, amém. Só que, às vezes, o seu líder, como membro, você tipo assim, separa um louvor para mim, né? E você negligencia aquilo, e você faz de qualquer maneira. Né? Não, isso aqui depois eu faço. Né? Mas é nas pequenas coisas, o seu líder quer contar com você. Ele quer que você faça aquilo para ajudá-lo. Né? Ou você já é líder e fala, não, agora eu cansei de ser líder, eu já estou de olho lá quando eu for supervisor de célula. Cara, continua tocando a sua célula bem. Faça o que Deus te deu naquele momento com excelência. Faça a sua célula como você sabe que tem que ter feita. Porque muitas vezes, líderes, eu já caí nesse conto do automático, né? Porque fazer célula, a dinâmica de célula é fácil, né? Depois que você pega o jeito ali, você sabe o que tem que fazer. Mas justamente porque é tão fácil e tão simples, a gente acaba falando, não, hoje eu não vou dar um crachá, hoje eu não vou colocar a letra de um louvor. Né? Enfim, a gente acaba negligenciando pequenas coisas que, se elas fazem parte da estrutura de uma célula, é porque elas têm uma função. Uma letra de um louvor, para quem foi uma primeira... Para você que sabe a letra de cor, não faz diferença. Mas para quem foi a primeira vez, que está lá um peixe fora d'água, faz.
né? Que pelo menos ele vai poder ler rápido ali e fingir que sabe, né? Ou, tipo, tentar se identificar com a letra, né? Então, assim, são pequenas coisas que, às vezes, a gente tem mania de sempre olhar para o muito grande e falar, é muito legal. No nosso coração enganoso, eu tenho certeza que se qualquer um receber uma oportunidade para ministrar, não, você que vai pregar. Cara, a pessoa vai saltar, pode até ficar com medo e tudo, mas dentro dela ela vai saltar de alegria, né? Porque, sim, uma honra poder trazer uma palavra e tal, mas se de repente, né, que nem a gente brinca, a gente fala, querido, você foi escalado para limpar o banheiro do encontro. Aí você vai falar, Deus, né? Aí você vai não querer mais ajudar tanto. E Deus precisa que alguém limpe aquele banheiro para que as outras pessoas usem ele limpo, né? Então, às vezes a gente quer olhar as coisas muito grandes dessa terra e as pequenas a gente fala, não, mas isso aqui ninguém vai ver. Deus está vendo. Esse é importante. A gente não tem que ter um coração de fazer para alguém ver. A gente tem que ter um coração de fazer para Deus. Deus quer que você ajude com aquilo, ajude com todo o seu coração, né? Então, eu creio que é isso, para que a gente se adeque a essa palavra, né? Porque o que é muito natural para a gente, é natural realmente. A gente olhar, é natural como ser humano, a gente achar mais bonito fazer as coisas grandes. Nós fomos ensinados assim. Isso faz parte da nossa carne pecaminosa, mas não é isso que Deus se agrada. Então, por isso que a gente sempre precisa olhar para a palavra e se ajustar a ela, né? Porque as coisas loucas vão confundir as sábias, as pequenas vão confundir as grandes. Então, para que a gente não venha a estar dentro da igreja, mas não ser igreja, porque não temos os mesmos valores que Deus, né? Então, amém. Eu creio que até aqui Deus me usou, que a gente possa... Que a gente possa ajustar mesmo o nosso coração como liderança para sermos bons servos do Senhor. Amém?